Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje vamos conhecer o mouse Macanic M8 M830, que é mais uma boa opção de mouse wireless com ótimo custo-benefício. Eu quero agradecer à Macanic por gentilmente me enviar este mouse para análise e eu fiquei muito feliz pela confiança e por acreditarem no conteúdo produzido aqui no canal. Apenas deixando claro, este não é um conteúdo patrocinado e minha análise não está sendo influenciada de nenhuma maneira. O pessoal da Macanic me informou que estão estudando trazer seus produtos para o mercado brasileiro e isso é muito bom visto que teremos mais opções de produtos aqui e possivelmente com um bom preço. No momento, o Macanic M8 M830 pode ser adquirido no AliExpress na loja oficial da Macanic. Antes de continuar com a análise, não deixe de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, onde eu posto muito conteúdo, respondo dúvidas, compartilho promoções e muito mais. O link está na descrição e o link para a compra do mouse também está na descrição do vídeo. Dentro da caixa dele você encontra uma tampa extra, um cabo USB paracord com conexão tipo C para recarregar o mouse, um manual e um certificado de controle de qualidade. A parte superior do mouse tem uma boa construção, um acabamento bem liso e uma pintura cinza muito bonita, com um detalhe no botão esquerdo onde fica escrito o nome da marca. Também existe um detalhe com o nome da marca no lado direito do mouse, onde ficariam os botões laterais do lado direito caso existissem. Na parte superior temos uma tampa que é removível, ela é imantada, então basta puxar para cima que sai com facilidade, e quando retirada dá acesso ao conector USB que serve para ligar o mouse sem fio. Nas laterais do mouse temos um plástico ABS sem pintura e essa parte do mouse flexiona ao ser apertada e consequentemente também faz alguns barulhos ao flexionar e acaba dando aquele aspecto de mouse baratinho, portanto é uma região que poderia ser reforçada. Na parte de baixo do mouse temos alguns detalhes que achei bem bonitos no plástico, além de um botão para troca de DPI e um switch para escolher entre os modos com fio, modo sem fio ou modo sem fio econômico. Pelo que percebi no meu uso, a única diferença entre o modo sem fio e o modo sem fio econômico é que o econômico desliga a iluminação RGB. Os mousefits são de Teflon e também são bem finos. Além disso, a parte traseira, que é a parte mais larga do mouse, possui apenas dois fits pequenos. Com isso, o deslize do mouse fica bem lento e por esse motivo eu achei mais interessante utilizar esse mouse com mousepads Speed. Eu não tive problema quanto ao material dos mousefits, já que tenho aqui mousepads com diferentes características para equilibrar isso. Mas para quem tem apenas um mousepad Control, pode ser um problema pois o deslize e microajustes podem ficar muito lentos e desconfortáveis. Como ponto de melhoria, a Macanic poderia colocar mousefits maiores na parte traseira do mouse. O mouse mede 125 mm de comprimento, 57 mm de largura na parte central e 40 mm de altura. Ele pesa 89 gramas com a tampa furada e também com a tampa sem furos, o que achei estranho visto que a tampa furada deveria deixar o mouse mais leve, mas aparentemente é apenas uma questão estética. As tampas pesam aproximadamente 6 gramas e apesar de não ficar bonito esteticamente, é possível jogar sem elas sem desconforto, e nesse caso o mouse fica pesando 83 gramas. O peso também é muito bem balanceado, então você não sente ele pesando mais na frente ou atrás. O shape dele é simétrico com botões laterais apenas do lado esquerdo. A parte mais alta fica posicionada próxima do centro do mouse e a parte frontal possui uma altura média, não sendo tão baixo como um ZA13, por exemplo. Outro ponto é que nas laterais não existe uma curvatura para acomodar os dedos, que é algo que ajuda bastante na pegada claw, como tem o Deluxe M800, por exemplo. Esse conjunto de fatores torna a pegada fingertip bem natural e bastante confortável no M830, e sem dúvidas é a pegada mais indicada para este mouse. Você também consegue utilizar a pegada claw tranquilamente, mas existem mouses mais apropriados para essa pegada, como o próprio Deluxe M800. Algo que diferencia o M830 de outros mouses é essa parte mais larga na parte de trás do mouse, que aparentemente serve para acomodar o dedo polegar no lado esquerdo e o dedo mindinho no lado direito. Na prática eu não consegui ver utilidade nessa parte do mouse porque em todas as pegadas que eu testei, não senti que ajudou e nem que atrapalhou. Então, na minha opinião, é um design que não faz muito sentido. Mas você pode estar se perguntando, é um bom shape para jogos de FPS? E a resposta na minha opinião é sim. Apesar do visual do M830 ser um pouco diferente do comum, na prática não é tão diferente de um mouse simétrico que estamos acostumados, e eu pude jogar muito bem com ele. Os botões principais possuem switch scale com vida útil de pelo menos 30 milhões de cliques. Os cliques são silenciosos e também são táteis na medida certa, pelo menos para o meu gosto.
Não são tão silenciosos e macios quanto os Honron, mas também não são duros e barulhentos como os Huano. Então os cliques são muito agradáveis na minha opinião, e além disso praticamente não existe pre-travel nos botões. Os cliques dos botões principais sem dúvida é um dos destaques deste mouse, então a Mechanic está de parabéns neste ponto. Eu também gostei dos botões laterais e achei os cliques agradáveis. Existe pre-travel, mas é bem pouco e dentro de uma tolerância totalmente aceitável. Os mouses com os cliques dos botões laterais mais parecidos que encontrei aqui foram o Cooler Master MM710 e MM720, então se você já tiver experimentado algum desses mouses, vai saber o que encontrar no M830. O scroll tem um acabamento emborrachado e a rolagem é bem leve e suave, ou seja, precisa de pouca força para girar o scroll. Os steps de rolagem são pouco táteis e os cliques são leves e também não exigem muita força. No geral, o scroll é muito parecido com o do Deluxe M800. O sensor do M830 é o PMW3335, que é um sensor muito utilizado em mouse sem fio custo-benefício, como o Deluxe M800 e o Phanteks XD3, e neste caso aqui, o M830 apresenta uma boa implementação, sem aceleração e o mouse rastreia bem em qualquer superfície, incluindo mousepads de cordura como o XPG Battleground. Mas como eu disse, o PMW3335 é um sensor custo-benefício, e não tem um rastreio tão perfeito quanto os sensores top de linha, apesar de ser muito difícil notar a diferença em jogo. Uma observação em relação ao sensor é que ele apresenta um DPI Deviation nas DPIs mais baixas. Para quem não sabe, DPI Deviation é quando eu escolho um determinado DPI para o mouse, mas existe um desvio. Então, na realidade, o mouse desempenha um DPI maior ou menor do que o configurado. Em 1600 e 3200 dpi, o Deviation é tão baixo que podemos desconsiderar, já que o teste é manual e não é 100% preciso. Então eu recomendo que o mouse seja utilizado nessa faixa de dpi, já que no teste de jitter, em todas as dpis, o sensor rastreou com a mesma precisão. A bateria também é um dos pontos fortes desse mouse e tem uma capacidade de 1000 mAh, que corresponde a 120 horas de bateria e leva entre 1 e 2 horas para recarregar completamente. Para efeito de comparação, o Deluxe M800 possui 50 horas de bateria, e o Logitech G Pro X Superlight, que é um mouse top de linha, possibilita 70 horas de utilização. Na lateral esquerda do mouse existem 3 LEDs vermelhos que indicam o nível da bateria, e quando os 3 LEDs estão acesos, significa que está com carga total. O software não mostra o nível da bateria, então não é possível saber com precisão qual a porcentagem de carga restante. Mas como é uma bateria de longa duração e existem os LEDs no mouse, dificilmente isso vai atrapalhar de alguma forma, mas ainda assim é algo que o software poderia ter. O mouse possui conexão tipo C e o cabo é outro ponto forte desse mouse. Ele é paracorde, leve, flexível e também é bem fino. O cabo é tão bom que se você fechar o olho fica muito difícil diferenciar se está utilizando o mouse com fio ou sem fio. Então, mesmo quando for necessário carregar o mouse, você vai conseguir utilizar ele sem nenhum incômodo. O M830 possui iluminação no scroll, que indica o DPI, mas a cor é fixa e muda de acordo com a cor configurada para cada DPI no software. E na parte traseira existe um fio de LED onde podem ser escolhidos 9 efeitos, mas é uma iluminação mais tímida e com pouco brilho. No software também é possível configurar o DPI, o polling rate, a iluminação, criar macros e configurar os botões. Para concluir, a Mechanic acertou em diversos aspectos no M830, como a bateria, cabo, cliques dos botões principais, dentre outros. Algo que me incomodou e que sem dúvidas precisa de uma melhora é a construção do mouse nas laterais, e além disso também há espaço para melhora nos mouse fits. Se você utiliza a pegada fingertip e procura um mouse sem fio, o M830 sem dúvidas pode ser uma boa opção. Se você tiver gostado desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.